gente bonita, voltamos com mais um Ponto Contra Ponto, hoje falando de Chaves, Feliz Ano Novo, que é um episódio meio que especial, pós-Natal, aí falando do Ano Novo um pouquinho. Eu acho que é uma representação muito boa do que você pode gostar e não gostar do Chaves. Tem comédia física que funciona e que funciona bem, especialmente aquelas piadas ali com o escorregador. Depois o episódio fica um pouco mais sério, então eles fazem menos desse tipo de piada, mas aquilo ali funciona muito bem. Inclusive tem uma parte ótima que meio que expressa por que essa comédia mais física, mais pastelão, me funciona tão bem e não me parece ser bullying. Que o próprio Bolanhos admitiu, tem bullying sim. Entre aspas, eu acho que nesse mundo não funciona como bullying porque ninguém realmente se sente mal depois que alguma coisa assim acontece. Eu acho que é perfeitamente representado quando o Nhonho vai tentar subir no escorregador e ele acaba levantando o escorregador pro outro lado e bate na bunda do Chaves. E a Chiquinha diz pra ele, se fosse você quebrava todos os brinquedos dele, Chaves. E Chaves responde, não, porque um bom menino não faz isso com as coisas dos outros. Eu quebro só a cara dele. Ou seja, esse é aquele mundo de desenho animado, em que pessoas se machucam, mas logo depois elas estão bem, em que o seu Madruga pode sair de muleta e não é nada demais no próximo episódio, em que ele pode virar um desenho dele mesmo porque ele foi esmagado pelo seu barriga e não é nada demais, daqui a pouco ele tá bem. É uma representação perfeita desse tipo de atitude. Mas, por outro lado, tem as coisas que você talvez não goste, que são algumas coisas ultrapassadas que envelheceram muito mal. Uma dessas coisas, por exemplo, é que nós temos a redublagem de uma música muito popular, A Brincar, que virou Vem Brincar. Só que A Brincar ainda é correto, só era menos comum, e outras alterações foram bem desnecessárias e acabaram parecendo mal feitas, a meu ver. Coisas grandes, pequeninas, bicicletas, bailarinas. Tudo serve quando é hora de brincar. E isso, por algum motivo, deve ter sido visto como estereotipar. Bailarina, você tá falando de menina e que menina tem que gostar disso e que... Só que não, só é parte da realidade. Você não estereotipar não quer dizer não fale de bailarina, quer dizer balé é pra homem e mulher. Infelizmente, nessa nova versão, eles tentaram desfazer isso e acabaram falando coisas grandes pequeninas para meninos e meninas. E isso é estereotipar, isso é apontar que tem coisas para meninos e coisas para meninas. Na melhor das hipóteses, você pode interpretar como tudo é para todos, mas você ainda está separando meninos e meninas, então eles meio que tentaram consertar tanto que quebraram. Sem contar que tem alguns momentos ali da dublagem que parece que foi feito às pressas. Tipo, isso daqui vai ser exibido daqui a pouco e a outra dublagem é muito velha, temos que fazer de novo. E aí ficou ruim. Outra coisa que talvez você não goste, especialmente hoje em dia, com todo o proselitismo que nós temos, é que literalmente nós temos uma de 3 músicas dedicadas a tentar converter pessoas ao cristianismo. Quando eu era criança, talvez isso não parecesse um problema porque eu não me sentia afetado. Mas aí você vê que também o cenário era diferente. Naquela época, um cristão falando de Cristo não parecia que eles estavam tentando forçar você a ser cristão. Infelizmente, hoje em dia parece. Teve todo um movimento social para que, em vez de nós vivermos como nós vivemos no final do século passado, em que todo mundo era liberado para fazer tudo, a pessoa podia falar o que quisesse desde que ela não agisse, hoje em dia existem esforços literais, esforços básicos para, se você não é cristão, você não merece viver. Aqui no Morro do Rio teve vários centros de religião de matriz africana que foram destruídos a mando do tráfego com a tutelagem de igrejas evangélicas. Porque o cara é criminoso. Mas você é cristão, então me dá dinheiro aqui pra minha igreja e tá tudo bem. E aí espalhe para todo mundo que eles só podem ser evangélicos. E o cara vai lá e destrói. Então, hoje em dia, você ouvir uma música como Ouça Bem, Escute Bem Porque Ele Quer Amigos é muito pior, é muito mais danoso. Especialmente porque a música não é Jesus é legal, é você tem que gostar de Jesus. E essa sempre foi uma parte, desde que eu cresci e eu voltei a ver Chaves, que me parece muito ruim do programa em geral. Ele faz lá a comédia dele, ele faz tudo pra rir e tal, e aí chega uma bela hora que, vou falar de um assunto que eu gosto. Você não pode ter outra opinião. Acabou.
Não há nenhum espaço ali para você ser de nenhuma outra religião. E até certo ponto, no final do século passado, nós tínhamos isso, mas a ideia era, a maioria, assim, então você vai ver muito disso, mas você faz o que você quiser. Ninguém vai te forçar a nada. Hoje em dia, infelizmente, as pessoas literalmente falam, você tem que ser da minha religião, senão eu tenho o direito de te atacar. E eu tô falando atacar pra não falar pior. Então isso envelheceu muito mal. Bem, eu tenho que ganhar dinheiro, né? Ironicamente, também mostra por que essas coisas não funcionam tão bem, porque quando você tá na comédia ali no começo, funciona 1000 vezes melhor do que quando você passa da música de brinquedos pra vamos fazer proselitismo. Até aquele momento em que o Seu Madruga tá tentando dar dinheiro pro Chaves e a Dona Florinda vem e diz, não, você vai brigar por uma moeda, fim de ano e tal, não sei o que. Parece ser só, vamos ter um fim de ano bom. E isso é uma ideia muito boa. A última música, né, Um Ano Mais, é muito boa, porque não tem nenhuma ideia de que você tem que nada. Eu só quero que todo mundo fique bem. Eu só quero um ano mais. Isso funciona perfeitamente bem. Mas aí você vê a parte de cristão fanático ali, que o Bolanhos infelizmente era, ele fez campanha contra aborto e tudo mais. Você vê claramente quando uma pessoa muda de eu estou fazendo um produto para ser bom, para eu vou fazer um produto porque é o que eu acho que tem que ser feito. E infelizmente, quando você entra nesse mindset, você acaba destruindo a sua própria obra. Então é um exemplo muito bom dessa dualidade. Eu acho que como algo para ser estudado, eu posso recomendar. Aquela época, né, esse especial é de 76, você tinha muito isso. Este assunto tem que ser falado dessa forma e de nenhuma outra forma. E aí você quebra. E quando eu vi que o Bolanhos fala sobre nos meus programas tinha bullying mesmo, eu não faria isso hoje em dia, eu acho que mostra bem o problema. Ele estava fazendo comédia parecer engraçada naquele tempo, e aí passa o tempo e algumas pessoas começam a reclamar, e subitamente ele acha que a comédia que ele fez pra ser cômico e que é engraçado até hoje, não é mais engraçada, porque alguém falou de bullying. Tem uma diferença enorme entre aquilo que a gente viu no Waikikiko, que é um cara que literalmente só enche o saco dos outros, rouba comida porque ele é um bully, e algo que você vê aqui, em que tem uma pessoa gorda, então tem algumas piadas de gordo, mas a pessoa gorda não sofre por isso. Então eu acho que é um ótimo episódio para alguém que queira estudar essa diferença na mídia. Eu acho que metade dele funciona, como eu disse, mais da metade, e aquela pequena pausa de proselitismo quebra tudo. Eu vou começar falando do menos polêmico até o mais polêmico, então vou começar com a música. Eu não me incomodei muito com as diferenças da música, eu sei que a letra da música é muito importante, não me levem a mal, mas eu tava gostando tanto dos visuais, de ser algo criativo diferente de se ver no Chaves, que eu não me importei muito. E eu dei uma olhada lá na versão original, a primeira dublagem dessa música, e, sendo sincero, tem umas melhorias, se forem considerar, tipo, a entonação dos atores está melhor. Eu pessoalmente acho que eles cantam melhor naquela versão do que nesta, mas eu não vejo tanto problema na atual, pessoalmente, é claro. E falando da dublagem, eu acho que o motivo de ter acontecido essas alterações foi porque nos anos 2000 a gente começou a ter trabalhos de fã-clube junto com a dublagem, porque, pra quem não sabe, começou com os DVDs da Amazonas Filmes do Chaves aqui, que eles tiveram que redublar episódios, e um fã-clube ajudou na dublagem, com tradução e adaptações, só que não foi um trabalho muito bem feito. Teve suas melhorias sim, só que ao mesmo tempo você via lá que eles colocavam referências de pessoal do fã-clube na dublagem, colocavam piadas internas, coisas assim que não é aceitável em nenhuma dublagem. Então, provavelmente aconteceu essas mudanças porque devia ter interferência do fã-clube. Eu não sei, eu pesquisei, mas não consegui saber muito sobre essa dublagem, mas essa é a minha teoria. Agora, falando do mais polêmico, que foi também o que eu mais falei no meu ponto, a música realmente parece ser mais você tem que ser cristão do que uma música realmente cristã que seja inocente. Como eu disse no meu ponto, no episódio inteiro a gente não tem nada mencionando Jesus, religião cristã, falando que você tem que ser cristão para gostar do Natal.
Daí a gente tem uma música lá sobre brinquedos que tá, tudo bem. Só que daí a gente tem que ter outra música que é essa, falando que você tem que pedir pra Jesus e tal, e não é legal. Além de ser forçado, é só propaganda religiosa, sem motivo. E repetindo o que eu disse no meu ponto também, tem da última música do especial, que eles comemoram o Ano Novo. A gente realmente não precisa ter uma música antes disso falando sobre Jesus, porque a última música já cumpre o papel de desejar um Feliz Ano Novo para todo mundo. Eu concordo com você que seja melhor que a Kikiko, o humor físico. Eu acho que isso se dá porque o Chespirito e o Carlos Villagrán funcionam quando estão juntos. Quando você tem o Carlos Villagrán sem o roteiro do Chespirito, acaba ficando bem fraco. Mas é isso, pessoal. Feliz Natal para quem estiver assistindo Natal, Feliz Ano Novo para quem assistir no Ano Novo. Não se esqueçam de ver o meu ponto no meu canal. Boas festas para todos! Obrigado por assistir. Assine o canal e toque no sininho para receber mais notificações e considere se tornar membro para ajudar a produção dos próximos vídeos.